explorado aqui. O Brasil tem um problema, que é o seguinte: quando lá fora você tem as mais profundas transformações tecnológicas, com implicações políticas, aí, desde os anos 20, de uma violência que está ocorrendo aí. Um grande problema do Brasil, dos partidos políticos, dos poderes, de uma maneira geral, é não entender o que está ocorrendo naquele momento. Então, eles olham para trás. Então, por exemplo, a gente vê hoje as ameaças à democracia. Modelos antigos, né? Um presidente desequilibrado, uma família dando declarações, aí, anunciando golpes. É só o Brasil mesmo que o cara anuncia na véspera o golpe, né? Mas o jogo hoje é de uma outra dimensão. O país não percebeu, o próprio PT não percebeu depois de 2013, aliás, com avisos que vieram. Né? O presidente da Turquia ligou para Dilma, a gente soube depois, lá, alertando o que as redes sociais, o uso das informações, as maneiras de direcionar a opinião pública para um lado e para o outro, tinham se transformado com as mudanças tecnológicas. Veja bem, a imprensa sempre, desde lá que começaram os grupos de mídia e jornais no final do século XIX, começo do século XX, uma das especialidades é tentar pegar alguns temas e levar o leitor em uma direção única, criar o efeito manada. Isso aí sempre em relação ao inimigo externo. Né? Externo ao grupo, pode ser o inimigo interno, dentro do país. Com a televisão, com o rádio ficou mais fácil. A Alemanha, nos anos 30, o fenômeno do nazismo foi um fenômeno da desorganização do mercado de informação, que tinha os jornais, você tinha outras formas, sindicatos, talvez, começando a se colocar lá, daí surge o rádio desorganizando todo o mercado de opinião. E é em cima dessa desorganização que surge o nazismo. E agora, com as redes sociais, com os exemplos que nós tivemos, as sucessivas primaveras, com o uso de redes sociais, com setores conservadores americanos bancando MBLs e tudo mais aqui, com o caso da Cambridge Analytics, esse é o caso concreto, que a maior democracia do mundo foi manipulada por um sistema de análise de bases de dados e de direcionamento da opinião em uma e outra direção. Então, você vê como que isso é um... E daqui para diante, gente, tudo vai ser digital. As compras. Tivemos aí o anúncio da Amazon entrando aí pesadamente, você fazendo a compra por computador, tudo online, recebendo em casa. Então, você tem um conjunto de fatores aí que devia fazer aí Procuradoria-Geral da República, Supremo, Forças Armadas, a pensar minimamente sobre o tema. O que está acontecendo hoje? Eu já falei outro dia aqui, você tem esse mercado de bancos de dados, chamadas Big Datas, ou seja, aquela baita montante de informações individualizadas que você, através de sistemas e algoritmos, você vai identificando grupos de opinião, vai identificando tendências, e serve para muitos negócios. Por exemplo, serve para você direcionar vendas de produtos, tentar ver o que um sujeito quer, o que o outro consumidor quer. Serve para essa questão das empresas saberem quem é bom ou mau pagador, cadastro positivo e cadastro negativo. Serve, por exemplo, você pega aí a Previdência, aí, esse mercado de dados da Previdência que o banco liga querendo oferecer ao aposentado o crédito consignado. Isso aí são os aspectos, digamos... Mas você tem mais coisas. Você tem, por exemplo, as brigas comerciais. Uma empresa briga com a outra, então ela precisa de informações sobre a outra para atacá-la. Então, todo esse universo ele se move em torno de bases de dados. O que está acontecendo? De um tempo para cá, uns anos para cá, se percebeu que tinha esse mercado, se percebeu que nem os órgãos de controle, nem tribunais de conta, nem Ministério Público, nem Polícia Federal tinham se dado conta de que era um novo mercado. Então, você tem aqui pontos de lavagem de dinheiro aqui no Brasil, em outros lugares também, joias, obras de arte. Mas um ponto central de lavagem de dinheiro passou a ser essas grandes bases de dados. Nós tivemos um caso concreto, que eu já contei várias vezes aqui, o governador Serra, um pouquinho antes de sair do governo do Estado, ele cedeu o CADIM, o Cadastro dos Inadimplentes, do governo do Estado para a Serasa Experian, que passou a ser uma empresa inglesa. A Serasa, aqui, quando era nacional, era uma empresa impoluta, não tinha nenhuma acusação. A outra Serasa passou a negociar com
clube de diretores lojistas aí, a base de dados de inadimplência, tudo, e conseguiu de graça do Serra esse cadinho. A contrapartida foi comprar da Verônica Serra uma base, um Virid, um site de e-mail marketing, aí, pagando 4, 5 vezes mais do que o valor de mercado. Na época, nós tentamos, como era uma empresa com capital aberto na Bolsa de Londres, nós tentamos informações e não conseguimos. Então, digamos, você já tinha esse quadro claro. O que nós mostramos recentemente essa questão da OneWay, que é uma empresa de base de dados que trabalha em inteligência artificial, foi uma das primeiras empresas, startups brasileiras, que chegou em R$1 bilhão, aquela que o Dallagnol fez propaganda dela num comercial, que estava envolvida na Lava Jato. De que maneira? Ela trabalha as bases de dados, oferece para diversas empresas, ofereceu para a Petrobras, dá uma enorme comissão para o vendedor, e o vendedor se incumbe de pagar as propinas. Foi isso que ocorreu com a Petrobras. Bom, essa empresa ela entra aqui no mercado de São Paulo. Entrou aqui no mercado, conseguiu a base de dados de todos os funcionários da Prefeitura de São Paulo. Veja só. E como que conseguiu? O Dória repassou tudo para ela, o sujeito aí da Neoway da Lide também, da Lide de Santa Catarina, o filho é da Lide jovem, forneceu toda a base de dados dos funcionários da Prefeitura e foi caracterizado como uma doação dela, ou seja, ela fez um serviço em cima da base de dados para identificar se havia corrupção e doou o serviço para a Prefeitura de São Paulo. Evidente que não é isso. Então, você teve recentemente, o sistema dela foi vendido para inúmeras procuradorias da Fazenda estaduais, inclusive São Paulo. E foi em cima desse sistema que a Secretaria da Fazenda conseguiu cercar a Dolly, aquele fabricante de refrigerantes confuso, polêmico para chuva. O sujeito acusou o OneWay de estar a serviço da Coca-Cola. É uma velha briga dele com a Coca-Cola. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se uma empresa tem acesso a toda a base de dados aí da Secretaria da Fazenda e vende serviços para terceiros, é evidente que pode ser uma nova Kroll, aí, como foi acusada pela Dolly. Mas não apenas ela. Você tem agora, recentemente, o Estadão e a Folha denunciaram que o lixo da Prefeitura... A Prefeitura tem uma lei que diz que quem produz mais, não sei se é 200 quilos de lixo, tem que cadastrar num site, porque esse lixo não vai ser recolhido pela Prefeitura e o sujeito, a empresa que cadastra tem que se virar para resolver a questão do lixo. O lixo, lá atrás, nós colocamos que é o ponto central de corrupção política hoje em dia. O que aconteceu? A Prefeitura, Bruno Covas, entregou essa base de dados para uma empresa que ofereceu o serviço para a Prefeitura. Olha que boazinha que ela é. Então, a empresa vai lá, que gera lixo, e se cadastra na base de dados dessa empresa, que, por sua vez, tem uma outra empresa associada que fornece serviços de limpeza. Então, você vê o escândalo que é esse ponto. E daí nós chegamos no ponto central, que é essa questão da tentativa de venda da Dataprev, de privatização da Dataprev e do Serpro. Veja bem, a Dataprev ela tem todos os dados aí da Previdência, todos os aposentados, seguro, desemprego, tudo isso. O Serpro tem tudo quanto é dado que você possa imaginar. Tem dados eleitorais, tem dados de roubo de carro, tem toda a sorte de dados. Quem são as pessoas que estão incumbidas de fazer essa operação? Um deles é o secretário de Desburocratização, que foi justamente o sujeito que aqui em São Paulo, pertence à Lide, obviamente, também, foi o sujeito que, pela Prefeitura de São Paulo, assinou o contrato com a OneWay. Quem que é o sujeito do Serpro? É o Caio Mário. Caio Mário é velho conhecido aqui no início da internet. Ele tinha aquele site HPG, todas aquelas jogadas do pessoal da Telemar, com o IG, com outros, de fazer vendas com valores sem cálculo de precificação nenhuma. Assim, o Caio Mário estava no meio, ligado. Os dois são ligados ao WebForce, que é um fundo de investimento que aplica em startups. Então, claramente, digamos o seguinte, essa ideia da privatização ainda da Dataprev, eles estão analisando a Dataprev e o Serpro pelo que eles geram hoje de faturamento.
Mas é evidente que você usar isso para um banco de dados privado aí, você não tem a questão dos sigilos que um banco tem que ter, que a Receita tem que ter, que órgãos públicos têm que ter. Você tem um espaço para negócios sem tamanho. Agora, o ponto central, além dessa questão dos negócios, dessa parte cinzenta da economia, é o controle que se pode ter sobre o país. Gente, é uma questão de segurança nacional. Se a Cambridge, com os dados do Facebook, colocou em risco a democracia americana, o que não farão essas empresas tendo controle praticamente de todos os RGs, todos os CPFs nacionais aqui? Digamos que, lá para frente, uma nação estrangeira resolve interferir no país. Basta entrar em contato com essas empresas, que nem teve com a Cambridge Analytics lá, e fazer o que quiser. Então, digamos, vamos pegar um outro caso aqui, essa questão das guerras empresariais. Essa questão, vamos pegar a prefeitura. O trabalho dela com a prefeitura seria, eventualmente, fazer levantamento de funcionários com suspeita de enriquecimento. Só que, em cima desses dados dela, de todos os dados que a prefeitura passou para ela, pode intimidar qualquer funcionário. Então, isso dá margem, por exemplo, nesses tempos de fascismo, que você tem filtragem ideológica, tudo, você pode cruzar esses dados de funcionários com dados de Facebook, por exemplo, e estabelecer um corte, uma relação daqueles funcionários que são ideologicamente contrários ao prefeito. Dá para perceber? Ou avançar sobre adversários políticos. Gente, é um risco, ou, no caso mais extremo, servir a uma potência estrangeira. E não venham dizer que é teoria conspiratória, porque nos Estados Unidos ocorreu isso com a Cambridge Analytics. Então é importante que Procuradoria-Geral da República, Supremo, Forças Armadas, porque envolve segurança nacional, montem grupos rapidamente para um estudo aprofundado sobre as implicações da disponibilização desses dados para empresas privadas, aí, para impedir que haja essa maluquice. O que o Paulo Guedes está fazendo, ele não está nem aí para segurança nacional, para direitos de consumidor, direitos sociais, nada. É um troglodita aí que, em todos os níveis, né? Então, esse é um ponto relevante. É importante que os partidos políticos caia a ficha, esses movimentos em favor da democracia, tudo caia a ficha, porque isso é muito mais letal, esse controle da opinião pública, do que esses grupos de WhatsApp que foram criados aí de uma forma, bancadas de fora também, de uma forma profissional. Então, esse é um ponto relevante que vai o nosso alerta aqui. Eu coloquei aqui, bem no início aqui dos comentários, eu coloquei o link para o artigo que eu escrevi agora para o GGN. Aproveite também, ver se inscreva aí, tem uma campainha também para avisar quando entrar os lives aí. E quem tiver mais informação, essas últimas informações sobre a OneWay, nós conseguimos de leitores, em cima de artigos que nós fizemos sobre a relação dela com o Dallagnol, leitores que trouxeram essa informação para a gente. Então, nós temos lá o setor de clipping, o setor de fora de pauta, lá no GGN, que é adequado para vocês colocarem aí as suas contribuições. Pessoal, ficamos aqui. Um abraço aí.